Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. Prezado Rui Henrique, meu nome é Maércio e moro no estado do Goiás. Essa história que vou lhe contar aconteceu muito tempo atrás com meu bisavô Raimundo. Vovô morava no Ceará nos anos 40, em Quixadá. Na época, trabalhava como tropeiro com transporte de mercadoria, com seu jumento, já que na época não tinha carro. E foi numa dessas viagens que vovô Raimundo estava viajando de noite, e era comum os tropeiros andarem mais à noite naquela época porque era mais fresco e os bichos não se cansavam tão rápido. O dia já estava escurecendo e vovô estava muito cansado. Esse dia decidiu encostar em um casarão. Perguntou à dona da casa se tinha um lugar para ele dormir, e a dona disse: "Tenho sim. Você pode dormir ali no celeiro." Vovô Raimundo agradeceu e disse que não queria dormir no celeiro, mas que ia armar sua rede debaixo de 2 pés de árvore. E a mulher disse: "Mas homem, vá se deitar lá no celeiro mesmo." E vovô insistiu e disse que achava melhor ir dormir ao relento. "Você é quem sabe, mas tome cuidado porque dizem que ronda um lobisomem aqui por essas bandas à noite", disse a mulher. Vovô Raimundo ficou meio espantado. "Não, dona, eu não acredito nessas coisas não", disse vovô Raimundo. Acabou que a mulher se foi e lhe deixou. Viu que não tinha jeito de convencer o vovô Raimundo. Já era noite de lua cheia quando vovô escutou um barulho estranho. Ele se levantou bem devagarinho e viu uma moça descendo do seu quarto no casarão por uma corda. Vovô Raimundo se escondeu atrás de uma moita para ver aquela cena. A moça desceu para o chão pela corda e tirou a roupa. E deixou a roupa pendurada numa árvore. A moça foi até a rua em frente à casa dela e se deitou no chão, onde provavelmente algum burro tinha rolado e se espojado. E ela começou também a rolar e se espojar no chão. Quando aquela moça se levantou, vovô disse que viu a pior coisa que já tinha visto em sua vida. Era um cachorro preto enorme, com orelhas longas. Começou a correr e pisava no chão com os cotovelos. A criatura se foi correndo pelas ruas e os cachorros da redondeza também saíram correndo atrás. Vovô ficou intrigado com aquilo, porque até ali não acreditava nessas coisas de lobisomem. Ele foi até onde estava o vestido da moça e pegou e o guardou. No outro dia, vovô se levantou bem cedo e começou a preparar as coisas para ir embora. Quando vê a dona do casarão e lhe pergunta: "O senhor dormiu?" E ele respondeu: "Dormi sim, senhora." "Não chegou a ver nada de lobisomem ontem, não?" "Olha, dona, vi sim, e inclusive sei quem é." Vovô disse que lhe respondeu, já lhe entregando o vestido daquela moça. "Olha, dona, esse vestido era do lobisomem." Então, depois de ouvir aquilo, a mulher viu que aquele vestido era da própria filha. Entrou no quarto e viu que a moça estava nua, na cama, dormindo tranquilamente. Esse caos aconteceu já faz um tempo, lá em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Rebeca andava pela casa no final daquela noite. Estava vendo se os pais estavam mesmo dormindo. A adolescente estava toda arrumada e perfumada.
Eles nem vão saber que eu saí, pensava ela. Lentamente, ela abriu a porta para que não rangesse. Olhou a noite lá fora e tudo estava calmo. Mas o coração da moça estava acelerado. Nunca que imaginaria fazer aquilo. Logo, já estava caminhando pela estradinha. Pensava em como tinha chegado a ponto de ter coragem para fazer aquela loucura, já que nunca tinha feito aquilo em sua vida. Sempre tinha sido uma moça obediente a seus pais. E sabia que se sua mãe descobrisse, as coisas iam ficar feias. Eu não acredito que eu vou me encontrar com Silvio, pensava ela enquanto caminhava pela estrada. Aquela hora, tudo era silêncio naquela mata. Sem medo, ela seguia, passando por trechos muito escuros que mal dava para ver o chão. Seguia pelo caminho, pensando em Silvio. Ela o conhecia desde que eram crianças. Seu pai tinha um sítio do lado onde ele morava e sempre brincavam juntos. Mas depois que ele virou adolescente, nunca mais deu atenção a ela. Então, se afastaram e até na escola ele não dava atenção. Porém, as coisas mudaram naquele ano. Os dois passaram a estudar na mesma classe. E logo, Rebeca viu a chance de se reaproximar dele. Até que surgiu aquele momento em que Silvio a convidou para aquele encontro. Era esse o motivo de Rebeca andar feliz naquela madrugada. E já estava se aproximando do lugar onde Silvio tinha marcado com ela. Foi quando viu um barulho de algo correndo. A moça parou no meio da estrada. Pensou em correr até o lugar marcado por Silvio, que já estava próximo. Mas as pernas travaram. Naquela hora, ela percebeu que tinha cometido um erro. Estava tão nervosa que até o grito que ia dar não saiu. De repente, alguém pulou da mata à sua frente. Rebeca se assustou, mas logo reconheceu quem era. Aquela moça que tinha pulado do mato não parava de sorrir. Era Verônica, uma das suas colegas de classe, a qual Rebeca não se dava muito bem. Sabia que ela tinha um interesse por Silvio também. Logo, Silvio e outro rapaz saíram de dentro do mato dando gargalhada. Foi muito engraçado. Ela ficou feita uma estátua, disse Silvio. Rebeca ainda se recuperava do susto. Os rapazes logo pararam de rir, mas Verônica continuou sorrindo. Rebeca já estava sem graça e não entendia o que estava acontecendo, ainda sob efeito do susto. Na verdade, estava desapontada. Esperava encontrar apenas Silvio ali. E acabou encontrando Verônica e aquele outro rapaz que ela já tinha visto algumas vezes na escola junto com Silvio. Eu vou ter raiva. Toda vez que eu fico sorrindo muito, eu tenho raiva depois, disse Verônica, ainda zombando de Rebeca. Tá bom, Verônica, disse Silvio, já falando sério. Eu pensei que você vinha só, falou Rebeca, ainda se acalmando. Não, queridinha, disse Verônica, abraçando Silvio. Ah, foi que eu esqueci de dizer que vinha com a Verônica e com o Beto. Eu te chamei só para completar. Olha só o que o Beto trouxe, disse o rapaz, se virando para o outro, que ergueu um enorme garrafão de vinho. Rebeca então percebeu qual era o plano ali. Ficariam bêbados e Verônica ficaria com Silvio. Quanto a ela, ficaria com Beto. Rapidamente, ela se sentiu mal. E aproveitando, fingiu que estava tonta. Ela já não queria mais ficar ali um segundo sequer. Que foi, Rebeca? Perguntou Silvio, demonstrando preocupação. Eu não estou bem não, disse ela.
Ah, bebe logo um copo de vinho que passa, falou Beto. Não, é melhor eu voltar. Acho que foi o susto que me deixou assim, disse Rebeca, fazendo menção de vomitar a qualquer momento. Tá vendo? Eu falei que essa história de susto não ia dar certo. Eu levo você em casa, Rebeca, e depois eu volto, falou Silvio. Deixa que Beto leva ela, Silvio. Tu fica aqui comigo, falou Verônica, demonstrando sentir ciúmes. E eu sei lá onde ela mora, falou Beto, já com raiva. Verônica então se calou. Rebeca e Silvio seguiam pela estrada calados. Passavam pelo sítio do rapaz e logo chegariam onde Rebeca morava. E foi para quebrar o silêncio que ela falou. Eu achava que seria eu e você apenas, disse ela. Foi ideia do Beto para que você viesse. Ele tá a fim de ficar com você, disse o rapaz. Eu pensava que ia ficar com você, disse Rebeca, já meio sem jeito. Aquele trecho em que estavam passando era muito escuro, então a moça parou e tomou coragem, se virando para beijar o rapaz. Nessa hora, ela tomou o maior susto. À sua frente estava aquela enorme criatura peluda que havia derrubado Silvio. A moça tentava identificar o que era aquilo. Enquanto isso, o rapaz gritava de dor, com aquela fera em cima dele rosnando. Rebeca se virou e começou a correr. Mas logo foi derrubado. Sentiu uma dor terrível na perna. Era aquela criatura que tinha lhe alcançado. Começou a gritar por socorro e um mau cheiro de carniça tomou o local. Foi então que ela viu aquele ser peludo se erguer diante dela sobre duas pernas. A criatura tinha a pelagem preta e com a escuridão quase total daquele lugar, ela só pôde ver os dois olhos de fogo que faiscavam ódio. Me acuda, por favor! Alguém me acuda! Continuava a gritar a moça. Mas ali, naquela escuridão, não tinha escapatória para Rebeca. Foi quando tudo se apagou. Pela manhã, o local estava um alvoroço só. As notícias eram do ataque de um animal grande a 2 pessoas da região. Muita gente seguiu até o local para ver aquela cena aterrorizante. Na estrada, a cena era macabra. Uma das vítimas teve o ventre aberto com suas vísceras expostas. Quando a ambulância chegou, o rapaz já estava morto. A outra vítima era uma moça de 16 anos que tinha escapado apenas porque seu pai ouviu seus gritos e chegou espantando o animal. Caso contrário, seriam 2 mortos pelaquele bicho. A jovem tinha tido apenas um ferimento na perna. Rebeca se acordou em sua cama. A perna estava toda enfaixada. Rebeca, você quer me dizer o que foi que aconteceu? Perguntou Juarez, seu pai, que acabava de entrar no quarto. A moça apenas fechou os olhos e começou a chorar. Você podia estar morta agora, feito o filho do seu Agostinho. O que foi que aconteceu? Perguntava dessa vez sua mãe, Isadora, que também entrava. Eu não sei. Era um bicho peludo feito um macaco, disse a moça, entre soluços. E por que você saiu, minha filha, de madrugada? Perguntou o pai. Rebeca não escondeu nada. Contou tudo a eles, desde sua paixão por Silvio até o último momento antes de desmaiar. O pai lhe contou que ouviu seus gritos e já saiu armado. Contou que quando chegou só ouviu a zoada de algo entrando dentro do mato e disse que viu o filho do vizinho morto naquele estado deplorável. Disse que viu o jovem morto naquele estado deplorável. Juarez e Isadora decidiram então não dar uma bronca na filha naquele momento. Deixaram ela repousar. Mas Rebeca
não conseguia tirar da mente aqueles momentos aterrorizantes que tinha vivido. Era triste demais saber que aquele rapaz que ela amava agora não existia mais. E no fundo de todos os pensamentos sobre o fim trágico de Silvio, ela se perguntava o que seria aquela criatura. Seria algum macaco? Um gorila? Ali naquela região? Rebeca se lembrou de uma criatura lendária que sempre ouviu seu avô falar. O lobisomem. Não pode ser. Lobisomem não existe. É feito mula sem cabeça. É só lenda do folclore. Pensava ela, tentando se convencer. E de repente se lembrou de Verônica e Beto. O que teria acontecido a eles? Imaginava que eles teriam escapado, já que seu pai não contou que haviam outras vítimas. À tarde, Rebeca não teve coragem de sair. Estava arrasada. Por isso, dormiu. Acordou, já era noite, com sua mãe e seu pai lhe trazendo a janta. Eu tô sem fome, mãe, disse a moça. Você tem que comer, minha filha, falou a mãe. Não, pode levar de volta que depois eu como, falou Rebeca. O povo tá dizendo que isso aí foi ataque de lobisomem, falou Isadora, a filha. Que lobisomem? Isso é ataque de onça. E ela só não comeu o rapaz porque me ouviu correndo pela estrada, disse o pai da moça. Foi não, pai. Onça não podia ser. Era um bicho preto que ficou de pé feito gente, disse a moça. Tem onça preta também, minha filha, falou Juarez. Mas, pai, o bicho ficou em pé, disse Rebeca. Ah, minha filha, na hora do apavoramento, a gente vê até o que não existe. Não me diga que uma moça estudada feito você vai acreditar em um lobisomem, falou o pai, encerrando a conversa ali. Logo, o casal deixou a filha repousar novamente. Era quase meia-noite quando Rebeca se acordou de novo. A moça estava toda suada. Parecia que tinha tido um pesadelo, mas não se lembrava de nada que tinha acontecido nele. Apenas tinha aquela sensação de que algo ruim tinha acontecido. A casa estava num silêncio total. Tentou dormir novamente, mas quando fechava os olhos, sentia que algo a incomodava, lhe impedindo de dormir. Toda suada, se levantou para abrir a janela um pouco e levar um vento. Mas de repente teve medo. E se aquela criatura estivesse lá fora e quisesse entrar em seu quarto? Mas quando ia se deitar novamente, sentiu uma caatinga no ar. Em sua mente veio a lembrança de onde já tinha sentido aquele cheiro antes. Era a caatinga de carniça que tinha sentido na presença daquele ser que tinha matado Silvio. De repente, sentiu uma dor de cabeça enorme. Seu corpo todo queimava e sentia sua pele se rasgar. Quando olhou para suas mãos, duas garras se formavam, dilacerando a carne dos dedos. Um sangue viscoso e babento escorria de seu corpo, formando uma poça no chão. Logo, cortes terríveis surgiam por todo lugar, e deles saíam pelos negros. Era uma dor insuportável, tanto que a moça soltou um grito assustador. No quarto ao lado, Juarez pegava sua velha espingarda e corria na direção do quarto da filha. Isadora o seguiu. O homem então abriu a porta. Rebeca! Gritou ele. Mas ali não tinha ninguém. O que estava ali com sua filha tinha fugido pela janela que estava aberta. Isadora chorava, já julgando que Rebeca estivesse morta. O casal viu então no chão as manchas de sangue entre os restos de roupa da filha. Então, Juarez, sem pensar duas vezes, pulou a janela e logo teve a impressão de ver algo entrando no mato. Chegou na mata e começou a procurar,
tudo estava escuro. Apenas ouvia algo se movimentando lá distante. Começou a gritar pelo nome da filha, mas não ouvia nenhuma resposta de volta. Aquilo parecia mais um pesadelo. Rebeca, naquela forma de lobisomem, nem mesmo sabia onde ela estava. Tinha corrido muito pela mata assim que tinha visto seu pai armado. Naquela hora, seu corpo foi tomado por um ódio terrível e a moça sentiu vontade de matar o pai. Por isso, juntou todas as forças e conseguiu vencer aquele macabro desejo correndo para dentro da mata. Notou o quão rápida ela podia ser naquela forma de besta. Isso não pode ser real, pensava ela, olhando suas mãos que agora não passavam de garras. De seus olhos de fera logo começaram a escorrer lágrimas grossas de tristeza. Estava amaldiçoada. Aquele lobisomem que na noite anterior tinha lhe mordido, tinha lhe passado a maldição. Haveria alguma forma de quebrar aquela maldição? Era o que se perguntava. Mas foi nessa hora que sua audição aguçada ouviu algo grande se aproximando pela mata. Seria seu pai? Ou seria o mesmo lobisomem que lhe passou a maldição? Quem seria aquele? A moça, naquela forma terrível, logo começou a correr para longe daquele som que se aproximava cada vez mais. Logo, ela viu um cercado e, num simples salto, já estava dentro do cercado. Com o impacto da força da queda, o barulho acordou os animais que estavam dormindo ali. Logo, algumas vacas e bezerros começaram a mugir. Os animais, ao ver a aparência assustadora da moça, se recolheram todos em um canto, mugindo muito alto. Assim que os animais silenciaram, Rebeca apurou seus ouvidos, fazendo as orelhas se moverem em todas as direções, em busca de qualquer som suspeito pela mata. Não muito distante, ela ouviu os passos de algo vindo em sua direção. Aquele tiro passou raspando em sua cabeça. Logo, ela ouviu a voz de alguém gritando: "Um lobisomem!" A moça, na forma de besta, olhou na direção de onde tinha vindo aquele tiro e reconheceu um dos vizinhos, seu Tonho. Estava nas terras dele. Num salto, a criatura ganhou a noite novamente, para longe daquele cercado. Ouvindo a voz do homem irritado, cada vez mais distante, e algum de seus tiros. A moça, na forma de lobisomem, corria e saltava pela mata, numa velocidade que jamais tinha experimentado. De repente, Rebeca parou. Bem ali à sua frente estava o outro lobisomem. Aquele outro lobisomem rosnava com fúria, mas logo Rebeca foi tomada por um ódio enorme e as duas criaturas se atracaram. Começou ali uma briga violenta que tirava sangue de ambos. Rebeca percebeu que não conseguiria vencer aquela luta porque aquele lobisomem era muito forte. Logo, ela se desfez dos braços dele e correu pela mata. Porém, o outro lobisomem ficou parado. A moça, em forma de lobisomem, correu mais que pôde. Quando olhava para trás, via apenas aquele lobisomem, ficando cada vez mais distante. Tinha ido para tão distante que estava perdida. Então, parou para descansar e chorou. Chorou muito, como nunca tinha chorado antes em sua vida. Se arrependia amargamente por ter saído naquela madrugada. Ela sempre tinha sido uma boa moça e obediente a seus pais. Justamente no dia em que ela decidiu desobedecer, uma tragédia daquelas tinha lhe acontecido. Alguns minutos depois, ela já estava mais calma. Foi quando começou a pensar no que tinha lhe acontecido e se perguntava se aquela maldição era igual ao dos filmes que já tinha assistido. E se eu não voltar ao normal pela manhã? Se perguntava ela. De repente, foi tomada por um medo de ficar para sempre naquela forma de besta.
Começou a voltar por onde tinha vindo e sentia o cheiro daquele outro lobisomem por todo lado. Porém, não conseguia vê-lo e nem mesmo ouvir o barulho dele. Apenas os sons comuns da mata, que ela já se acostumava a ouvir. Seguia andando lentamente e tentando não fazer barulho algum. Após algumas horas, chegou até a estrada conhecida. Seguiu por dentro da mata para que, caso alguém passasse por ali, não lhe visse naquela forma. Então, chegou perto de sua casa. E logo viu seu pai ainda na frente da casa, com um olhar triste na direção da mata. Ele continuava com a arma em mãos. Na casa, ela viu as luzes acesas e de lá de dentro conseguiu ouvir sua mãe chorando e rezando bem baixinho. Imaginou a tristeza que ela tinha naquele momento em pensar que sua filha estava morta. Mas na verdade, Rebeca agora estava amaldiçoada. De repente, sentiu um cheiro forte. Era o mesmo do lobisomem que havia travado aquela luta há pouco tempo. Foi quando viu que do outro lado da mata estava o outro lobisomem. A criatura espreitava seu pai. O coração da moça, naquela forma horrenda, não parava de bater acelerado. Uma agonia tomou conta dela. Então, outro lobisomem saltou na frente do seu pai. Juarez disparou, mas acabou errando a quase queima-roupa da criatura. Então, sem pensar duas vezes, Rebeca saltou da mata em direção àquele lobisomem, ficando na frente dele. Porém, ficou de costas para o seu pai. Juarez, nervoso, tentava a todo custo recarregar a arma. O outro lobisomem, mesmo surpreso com aquela atitude de Rebeca, a atacou. E logo, os dois estavam de novo agarrados, entre mordidas e arranhões. Mal ela pensou no que tinha feito, e já aquele pipoco de tiro se ouviu bem perto dela. E de tão perto, Rebeca sentiu o cheiro da poeira misturado com pólvora. Juarez, assim que disparou, correu para dentro de casa, aproveitando aquela briga sangrenta. Rebeca saltou para dentro da mata, onde o outro lobisomem a seguia. Ficaram ali, apenas se encarando e rosnando um pro outro. Aquele lobisomem parecia querer lhe dizer alguma coisa com toda aquela fúria, mas Rebeca não conseguia entender. Então, a criatura avançou para cima da moça, e sem forças não tinha como resistir. Estava muito machucada. Seria aquele seu fim. Não tinha mais forças. Então, o outro lobisomem, de repente, correu para dentro da mata. Rebeca ficou ali surpresa com aquela atitude daquele outro ser. Imaginava que ele fosse lhe matar naquele momento. Porém, não demorou e de repente ela começou a sentir uma dor terrível e logo lhe percorreu todo o corpo. Parecia até que iria morrer. Sentiu novamente sua pele se rasgando e a pele de lobisomem ia caindo como carne podre. Ao terminar o processo de transformação, ela percebeu que suas feridas de luta permaneceram. Embaixo de seus pés estava agora aquela poça de sangue pegajoso. Ela então pegou um lençol que estava estendido atrás de sua casa e se enrolou nele, pois estava despida, e assim chamou pelos pais. O sol já iluminava a mata do sítio. Rebeca então contou tudo o que tinha se passado. Rebeca disse a eles que havia sido amaldiçoada por um lobisomem. Seus pais se entristeceram diante daquela infeliz notícia. E por toda a manhã, Rebeca passou explicando e contando tudo o que ocorrera na madrugada. Logo, Rebeca dormiu como uma pedra. Aquela madrugada tinha sido bastante exaustiva para a pobre moça. Aquela manhã, a tristeza estava estampada no rosto dos pais de Rebeca. Enquanto ela dormia, pelo cansaço da madrugada turbulenta, eles lamentavam aquele triste fado da filha. Parecia impossível para eles aceitarem aquela situação. Nem nos piores pesadelos
poderiam imaginar uma coisa daquelas. Naquele domingo acontecia o funeral de Silvio. Rebeca não foi. Toda a escola compareceu ao enterro daquele aluno. A cidade ainda procurava pelo possível animal que tinha tirado a vida do rapaz. Outro pensamento passava pela cabeça da moça. Logo mais, no virar da meia-noite, assumiria novamente a forma de lobisomem. Tinha acertado com seus pais de não sair do quarto. A porta e a janela seriam trancadas para impedir que ela fugisse e acabasse sendo morta por algum fazendeiro. Se tudo desse certo, na segunda-feira iria para a escola como se nada tivesse acontecido. Diante desses medos, o domingo passou rápido e logo a família já estava pronta para aquela madrugada. Assim que o relógio virou o dia, a moça começou seu processo doloroso de transformação. Juarez e Isadora sentiram então aquele cheiro podre que vinha do quarto da filha, indicando que ela já tinha se transformado na besta fera. "Tá tudo bem aí, minha filha?" perguntou Isadora. Mas a menina não respondeu. Apenas ouviam uma respiração muito alta que logo foi diminuindo. "Ela parou de respirar, Juarez", gritou Isadora. O homem se preocupou com a filha e chamar pelo seu nome, porém, sem ter resposta de volta. Foi quando ele teve uma ideia. "Filha, se você estiver me ouvindo, bata na porta 2 vezes", disse ele em frente à porta. O casal ficou em silêncio, esperando pela resposta. Mas nada aconteceu. "Será que ela fugiu pela janela, Juarez?" perguntou Isadora. "Eu tranquei bem trancado a janela. Ela só abre com um martelo ou com a chave de fenda", falou o pai. De repente, ouviram de volta as 2 batidas na porta. "Ela tá bem", disse Juarez, respirando aliviado. Mas de repente, batidas violentas vieram da porta da frente da casa. "É o outro lobisomem", falou Isadora. Juarez correu até seu quarto e de lá voltou com a arma já engatilhada. Do outro lado da porta era possível ouvir um rosnado furioso de uma criatura muito grande. Dentro do quarto, Rebeca, na forma de lobisomem, sentiu o cheiro do outro. Pensou nos seus pais, se caso ele invadisse a casa. Com certeza, mataria os 2. Rebeca ouvia sua mãe chorando de medo, enquanto da porta vinham aquelas pancadas fortes. A moça lobisomem temia pela vida de seus pais. Se aquele lobisomem entrasse, seria o fim deles, sem o menor esforço. Com os ouvidos apurados, ela conseguiu ouvir, agora, o outro lobisomem arranhando a porta. Juarez disparou sem pensar. Na hora, tudo se acalmou e o casal ficou ali apenas à espera. De repente, foi ouvida novamente outra pancada, mas dessa vez não vinha da porta. Era da janela do quarto onde Rebeca estava presa. Com certeza, a criatura agora tentava a todo custo quebrar a janela e entrar. Aquela besta tentava entrar no quarto de Rebeca. E agora, se perguntava a Rebeca dentro de seu quarto. Ela estava com medo e ao mesmo tempo sentia uma raiva enorme daquele ser, chegando mesmo a desejar que ele entrasse para que travassem uma luta. Porém, ela sabia que não tinha forças contra aquele outro lobisomem. Lá fora, ele arranhava com fúria agora a janela, tentando enfraquecer a madeira, e assim, com novos golpes, conseguiria quebrá-la. Mas um disparo. Era Juarez, porém, o lobisomem já o tinha visto.
e antes do homem atirar, ele conseguiu se esquivar a tempo. "O que tu quer com minha filha, amaldiçoado?" perguntou Juarez, carregando a arma. Mas a fera agora vinha em sua direção. Mas antes que ele atirasse, surgiu na sua frente aquele outro lobisomem. Juarez tomou o maior susto e ouviu os gritos de sua mulher, dizendo que havia soltado Rebeca. A moça lobisomem rosnava diante daquela outra criatura, que era maior do que ela. Mas dessa vez, o lobisomem a olhou com um olhar triste. E naquela hora, a moça reconheceu aqueles olhos. O outro lobisomem se aproximou dela. Rebeca se preparou para um ataque, mas de repente, aquela criatura se virou e correu sumindo dentro da mata. A moça lobisomem olhou para seu pai como se quisesse dizer algo e logo em seguida seguiu atrás do outro lobisomem. Juarez ainda gritou pela filha, temendo que algo pudesse lhe acontecer. Mas ela já tinha sumido no meio do mato também. "Para onde ela foi, homem?" perguntava Isadora, já dentro de casa. "Eu lá sei, mulher. Ela saiu atrás do outro lobisomem correndo. Nem me deu ouvido", falou o marido, ainda nervoso. Na mata, Rebeca tinha perseguido aquele outro lobisomem, mas ele era muito mais rápido que ela e acabou sumindo. Ela reconheceu aqueles olhos e não tinha dúvida nenhuma de que já os tinha visto antes, e até mesmo sabia onde. Já pela manhã, Rebeca tinha regressado à sua casa para alívio de seus pais. A moça tratou de dormir, pois à tarde ela iria à escola. Tinha combinado com eles de manter tudo em segredo e continuar a vida até arrumarem um jeito de quebrar aquela maldição. Mas tinha outro motivo que atiçava Rebeca em ir à escola. Eram os olhos daquele lobisomem. Logo mais, na escola, o clima era de medo. As aulas noturnas tinham sido canceladas e muitos estudantes e professores nem mesmo foram à aula. Rebeca soube que o clima de medo tinha tomado conta de toda a região e ficou sabendo que a partir daquela segunda começaria um toque de recolher. E os estudantes foram avisados de que não seria bom que ficassem na rua assim que anoitecesse, até que alguém desse fim naquele animal que tinha matado Silvio. Rebeca, em seguida, procurou por Verônica na sua sala, mas ela não estava lá. Depois, andou por toda a escola em busca de Beto e também não o encontrou. E assim que a noite chegou, as estradas da região já estavam desertas. Apenas os mais corajosos saíam com o objetivo de caçar aquela criatura. E Rebeca se preparava para mais uma noite de pesadelos. Quando se aproximasse da meia-noite, a moça iria se despir para não estragar suas roupas na transformação. Alguém batia na porta. Era quase 8 horas da noite. Rebeca se surpreendeu. Quem poderia ser? Talvez fosse algum amigo do seu pai, querendo alguma informação. Tem alguém querendo te ver, disse o pai de Rebeca, sério e assustado para a moça. Eu? Quis saber a moça. Sim, e parece ser assunto sério, falou o pai dela. Quem? Quis saber ela. Rebeca ficou surpresa ao ver aquela pessoa à sua porta. Você é o lobisomem, disse a moça. Beto nada disse, apenas olhou para todos ali, que estavam espantados. Juarez logo pegou a arma que estava perto da porta. A arma, em instantes, já estava apontada para a cara do rapaz. Você amaldiçoou minha filha, seu miserável, disse o pai da moça. Beto então se assustou
ao ver aquela situação em que estava. O rapaz já estava tremendo e suava frio. Calma, pai. O que você quer, Beto? Falou Rebeca, que ficou entre o pai e o rapaz. Eu queria uma conversa só com você. Falou o rapaz, todo se tremendo. E é sobre o quê? Quis saber a moça. É sobre você, respondeu ele. Rebeca olhou para os seus pais. Tu não vai não, Rebeca. Ele pode te matar, minha filha, disse o pai. Vai não, pai. Tá tudo bem, falou ela, saindo da casa junto com Beto. Eu vou ficar aqui olhando vocês de longe, viu? Qualquer coisa eu atiro, disse Juarez, engatilhando a arma. Por que você matou Silvio? Perguntou Rebeca antes que ele dissesse qualquer palavra. Eu não queria matar ele não. Você sabe que o que a gente sente fica mais forte na forma de lobisomem. Eu tentei resistir, mas a fera que estava dentro de mim não deixou. Quando vi vocês dois ali na mata, eu fervia de ódio. E quando vi já estava em cima dele e ele morto. Aí você tentou correr e eu acabei te mordendo sem querer. Infelizmente, passei para você essa maldição. E naquela hora, o que eu pensei foi tentar acabar com você, para que outras pessoas não se tornassem amaldiçoados. Mas eu falhei, disse o rapaz, olhando para baixo. Se você sabia que ia virar lobisomem, então por que mandou o Silvio me chamar para aquele encontro? Disse Rebeca. O encontro era para mais cedo. E tudo deu errado. Como eu não queria perder a chance de ficar com você, acabei indo assim mesmo. Quando vi, já se aproximava da meia-noite. Aí saí de lá e corri pela mata na forma de lobisomem atrás de vocês dois. Disse. E a Verônica? O que aconteceu com ela? Perguntou Rebeca. Ah, não sei não. Quando eu fui-me embora ela ficou lá. Desde então nunca mais vi ela nem soube de nada, disse ele. Tu não matou ela não foi? Falou Rebeca. Eu nunca tinha matado ninguém na minha vida, Rebeca. Eu tô nessa maldição não faz nem um mês. Enquanto eu tava trabalhando nas terras do seu Quinzinho, um lobisomem me mordeu. E acabei pegando essa maldição. Falou o rapaz. Então existe outro lobisomem aqui? Perguntou Rebeca. Sim. E se a lenda estiver certa, pra gente quebrar a maldição, a gente tem que matar ele. E foi isso mesmo que eu tava tentando te falar quando a gente se encontrava na forma de lobisomem. Só que você não entendia. A gente precisa de descobrir quem é esse lobisomem e matar ele, disse o rapaz. Falta 1 hora para meia-noite, minha filha, gritou Juarez, que de longe continuava a observar tudo, porém sem escutar o que eles falavam. Eu espero você no cemitério, depois da meia-noite de hoje, pra gente tentar descobrir alguma coisa desse lobisomem, falou o rapaz, seguindo em frente e sumindo na mata. Rebeca contou aos pais as principais partes de sua conversa com Beto. Juarez e Isadora até que tentaram insistir para que ela não fosse. Eles temiam que Beto, na forma de lobisomem, pudesse atacá-la e finalmente matar. Mas como aquela poderia ser a única chance da filha escapar daquela maldição, permitiram ela de sair. Depois da meia-noite, Rebeca já estava no cemitério. A pobre moça, já sob a forma de uma besta, se escondia atrás de algumas lápides na espera de Beto. O silêncio ali era aterrorizante. Foi quando ela tomou um susto enorme. Escutou vozes que pareciam vir da entrada do cemitério. Logo, ela viu 2 homens armados que estavam entrando dentro do cemitério com as armas em ponto de bala. Os homens andavam entre os túmulos procurando algo. Esse bicho desgraçado deve estar aqui, falou um deles. Não saiu daqui não. Se ele tivesse pulado o muro, a gente tinha visto ele. Vai por esse lado que eu vou por esse, falou o outro homem. Rebeca estava cercada.
O único caminho que tinha para ela seria pular o muro atrás dela. Mas se corresse, poderia levar algum tiro dos homens, pois correndo seria fácil dos homens avistá-la. Aquilo parecia mais uma armadilha. Foi quando lhe veio na mente que aquilo poderia ser algum plano armado por Beto para que ela fosse morta. Na verdade, ela não conhecia ele muito bem. A moça lobisomem ouvia cada vez mais perto os passos dos homens que se aproximavam. Foi quando ela teve uma ideia. Assim que os homens se aproximassem, correria para a entrada do cemitério. Os passos mais perto estavam, e seu coração só faltava pular fora da caixa dos peitos. A moça lobisomem começou a sentir de novo aquele ódio sem fim vindo de dentro. Sua consciência começava a sumir e vinha surgindo um instinto de besta selvagem. De repente, à sua frente estava Beto, em forma de lobisomem. Aquela criatura enorme olhava dentro dos olhos dela. Foi quando o disparo pipocou naquele silêncio. A bala passou entre uma das lápides. "É um lobisomem!" gritou um dos homens. Quando Rebeca olhou para Beto, ela entendeu que ele dizia para que corressem para frente. Num salto, os dois lobisomens já corriam em direção à entrada do cemitério. Os homens, ao verem as criaturas correndo, se revezavam cada um atirando de uma vez. As criaturas corriam entre as lápides e logo ganhariam a rua. Foi quando viram surgir aquele homem na saída. Era um terceiro caçador que estava do lado de fora e provavelmente atraído pelos tiros, veio em socorro de seus companheiros. Naquele silêncio da noite, um tiro pipocou no ar. Os dois lobisomens ouviram um tiro e à frente caía aquele caçador. Rebeca ficou surpresa ao ver quem era o autor do disparo. Era Juarez, seu pai, que logo vinha conferir o estrago do disparo no homem. Aquele caçador estava vivo, a bala tinha pego só de raspão. Beto, na forma de lobisomem, grunhiam, indicando para Rebeca que deviam sair dali. E logo, os dois lobisomens se esconderam na mata. Foram para um lugar bem distante e de lá ficaram observando. "O que foi que tu fez, homem? Tu atirou no Odaci", disse um dos caçadores que chegavam e viam o corpo do companheiro no chão. O outro caçador, o barbudo, apontou a arma para a cabeça de Juarez. Na mata, Rebeca e Beto, escondidos, assistiam de muito longe aquela cena. A moça lobisomem viu então o caçador barbudo apontar a arma para a cabeça de seu pai. Os dois estavam distantes e o vento soprando por detrás deles impedia que, mesmo com os ouvidos apurados, pudessem ouvir o que era dito ali. A moça estava preocupada com o pai. Temia que lhe fizesse algum mal por ter atirado naquele caçador. O coração dela ainda estava acelerado quando viu o caçador mais jovem erguer o ferido. O tiro pareceu ter pego de raspão, só tirando o sangue dele. O barbudo continuava a apontar a arma para a cabeça de seu pai. E então seguiram por uma vereda depois do cemitério. Beto, na forma de lobisomem, queria saber o que fariam agora. Foi quando, de repente, Rebeca correu por dentro da mata. Beto correu logo atrás dela. Ela pretendia seguir os caçadores para ver o que fariam com seu pai. Temia que chegasse algum momento em que fosse necessário ela atacar aqueles homens. "Vai contar essa história pro patrão", dizia o barbudo de arma engatilhada para Juarez. Juarez estava nervoso. Sua arma tinha ficado lá. Ali, ele estava totalmente indefeso. Sua vida estava nas mãos do patrão daqueles homens. E logo chegaram nas terras de seu quinzinho. Juarez conhecia aquele fazendeiro só de falar.
Sabia apenas o que o povo contava, já que nunca tinha visto a cara dele. Diziam ser ele homem de bem e que começou de baixo, comprando e vendendo reis. Acabou que de um sítiozinho conquistou aquelas terras imensas. Juarez torcia agora para que ele fosse mesmo um homem bom, como o povo falava. Os dois lobisomens que vinham andando pela mata, acompanhando de longe os passos dos caçadores, pararam. E Rebeca viu quando eles entraram no sítio e levaram seu pai lá para dentro. A gente não pode entrar nesse sítio. São as terras do seu Quinzinho. Mês passado eu trabalhei aqui nesse sítio. Foi aqui que eu fui atacado pelo lobisomem, disse Beto com um olhar para Rebeca. Tá sentindo esse cheiro? É do outro lobisomem que me atacou e me amaldiçoou, continuou ele. Então, a moça lobisomem sentiu um cheiro estranho no ar. Era um cheiro de lobisomem, mas não era o mesmo de Beto. Esse outro lobisomem andou por aqui, disse a moça naquela forma, usando os olhos. O cheiro estava por todo lugar. Rebeca de repente se assustou. Seu pai podia estar correndo risco de vida dentro daquele sítio. O senhor estava certo, patrão. Hoje nós vimos que o tal bicho é um lobisomem mesmo, como o senhor falou. E não é um só não, é dois, falou o barbudo. Dois lobisomens? Que foi isso, Odaci? Perguntou seu Quinzinho, muito preocupado. Esse homem aqui atirou no Odaci, bem na hora que a gente ia matar os desgraçados, disse o barbudo. Tu tá bem, Odaci? Perguntou o fazendeiro ao ferido. Tô sim, senhor. A bala pegou de raspão. E que foi isso, homem? Perguntou o fazendeiro, dessa vez a Juarez. Eu atirei no sentido dos lobisomens, mas seu cabra se jogou na frente. Por sorte não pegou na cabeça, disse Juarez assustado. O senhor tava caçando os lobisomens também? Quis saber o fazendeiro. Eu tava na caça de tatu, quando vi aquele mói de tiro lá pras bandas do cemitério. Quando cheguei lá, vi na porta dois lobisomens correndo. Aí atirei, e seu cabra pulou na frente, disse Juarez mentindo. Vocês trouxeram o homem aqui por causa disso, reclamou o fazendeiro com os caçadores. Eu queria pedir desculpa pro senhor, viu, pelo mal entendido. Ia pedir pro senhor não comentar nada com ninguém. Dá pra ver mesmo que o amigo atirou apenas pra matar o lobisomem. Eu não quero polícia aqui nas minhas terras não. O senhor me entende? A polícia não acredita em lobisomem, falou seu Quinzinho. Juarez consentiu com a cabeça. Esse lobisomem desgraçou minha vida. 5 anos atrás, ele invadiu minha casa enquanto eu estava de viagem. O maldito matou minha mulher. E uns dias atrás, matou o menino. Por isso, contratei esses cabras para dar fim nesse lobisomem, falou seu Quinzinho. E tô pagando R$20 toda noite pros cabras. E pago 100 pro que matar esses desgraçados. Não lhe interessa não? Perguntou o fazendeiro a Juarez. Não, homem, eu não quero coisa com lobisomem não. De lobisomem eu quero distância. Depois do que eu vi hoje, nunca mais eu saio de casa depois da meia-noite. Agora eu vou me trancar em casa. O senhor pode ficar tranquilo que eu não vou comentar nada com ninguém sobre o rapaz. Até mesmo porque ia me implicar, falou Juarez. O fazendeiro então ordenou que os dois caçadores conduzissem Juarez até sua casa. Logo, Juarez se despediu do fazendeiro e seguiu para sua casa, escoltado pelos dois homens. Dois lobisomens de uma vez. Quem diria que esses bichos existem mesmo? Disse o barbudo para o outro caçador. E eu faria a mesma coisa que seu Quinzinho tá fazendo. Um desgraçado desse matar a mulher dele e ainda por cima morder a filha. Eu sozinho caía no mundo atrás dele, disse o barbudo. Juarez
ouviu aquela frase e quase para no meio do caminho. Porém, disfarçou e continuou a andar. Assim que aqueles homens deixaram Juarez em casa, eles voltaram. Isadora, o outro lobisomem, é a filha do seu Quinzinho, disse Juarez à mulher. Quinzinho fazendeiro? Perguntou ela. Ele mesmo, mulher. E então Juarez contou tudo que tinha se passado até aquele momento. Quando o dia clareou, Rebeca voltou para casa. E Juarez contou à filha sua descoberta. À tarde, Beto apareceu e logo ficou sabendo da novidade também. Porém, ele tinha mais uma coisa a dizer. A filha do seu Quinzinho é a Verônica, disse ele, revelando que a amiga de classe era o outro lobisomem. E agora, o que é que a gente vai fazer? Perguntava Rebeca. A gente tem que dar um fim nela. Não tem outro jeito não, falou Beto, seguro de si. Mas e esse lobisomem que matou a mãe de Verônica e mordeu ela há 5 anos? Disse Rebeca. Esse lobisomem não tá mais por aqui não. Ele deve ter sumido no mundo, falou Beto. É verdade. Os únicos cheiros que senti quando estava em lobisomem foram o seu e da Verônica. Mas e se ela não te mordeu por querer, como você fez comigo? Disse Rebeca. Mas não tem outro jeito não, Rebeca. A gente tem que matar ela. Você vai querer ficar virando bicho para sempre? Falou Beto, já perdendo a paciência. Eu não sei se ela deve morrer. Apenas para quebrar minha maldição, falou Rebeca pensativa. Ah, pois eu não tô nem aí. Ela sabe que me amaldiçoou e ainda assim o pai dela botou os caçadores atrás de mim para me matar. Eu não tenho pena não, disse o rapaz furioso. Aquilo tudo deixava Rebeca confusa. Sabia que Verônica era uma pessoa insuportável e arrogante, mas não queria que ela morresse. Também não acho justo matar a moça não. Deve de ter outra forma, disse seu Juarez. E o que o senhor sabe sobre isso? Por acaso o senhor vira lobisomem? Deixa que eu e Rebeca resolve isso, disse Beto, já exaltado. Seu Juarez não gostou daquele jeito de Beto, mas decidiu ficar calado. E depois foi para a cozinha. Já sei, eu vou na casa dela para conversar sobre isso. Dizer que sei que ela é um lobisomem e que a gente também é. Talvez ela saiba de algum jeito de quebrar essa maldição, falou Rebeca, decidida. Ah, pois vai e entregue o ouro ao ladrão. O pai dela vai matar você. Seu Quinzinho quer matar um lobisomem e tu acha que ele vai acreditar que não foi tu que matou a mulher dele? Falou Beto. Rebeca pensou no que ele estava dizendo. Aquilo fazia sentido. Seu Quinzinho queria apenas vingança. E se ela saísse dentro de casa? Ou melhor, se ela viesse para fora do sítio? Eu vou chamar ela lá pro campinho de futebol. O que é que tu acha? Perguntou Rebeca. E isso? Assim que ela chegar no campo, a gente mata ela, disse Beto com um brilho nos olhos de felicidade. Não. Primeiro eu vou conversar com ela. Ela não vai me atacar sem ser um lobisomem não, falou Rebeca. A gente não pode perder essa chance não, Rebeca. E se ela correr? Eu não confio nela não. Ela me mordeu e me deixou nessa maldição, disse Beto. Não. Então eu vou sozinha. Você fica aqui, disse Rebeca e saiu de casa. Ela vai estragar tudo, falou Beto. Tenha calma, rapaz. Tudo se resolve. Eu vou fazer um café para você enquanto Rebeca não volta, falou Isadora, já preocupada com a filha que saía sozinha com aquela ideia. Tu acha que isso vai dar certo, Juarez? Perguntava Isadora ao marido, já na cozinha preparando um café. Sei não, mulher. Tudo é muito perigoso. E esse rapaz tá parecendo que tá meio desorientado. Esse homem pode fazer uma desgraça, respondeu o homem. Porém, assim que o casal voltou para a sala, percebeu que Beto não estava mais lá. E quando Juarez foi procurar sua arma para ir atrás, viu que a arma
também não estava lá. Rebeca aguardava na porteira das terras de seu quinzinho. Um dos trabalhadores dele tinha ido chamar Verônica. A moça disse a ele que era sobre as aulas da escola que estavam paradas. Logo, Verônica surgia. Era a primeira vez que Rebeca via ela desde aquela noite no encontro. Verônica, você tá bem? Perguntou Rebeca. Como é que eu vou estar bem? Eu perdi quem eu amava. Silvio. Respondeu de forma grosseira a outra moça. Rebeca suspirou fundo e aguentou firme, e assim falou. Eu sei que você vira lobisomem, disse Rebeca de uma só vez. Verônica arregalou os olhos, demonstrando muita surpresa. Que doidice é essa, Rebeca? Falou a moça, ainda sob o impacto daquela revelação. Calma, vamos até o campinho que eu te conto mais coisas, e tenho muito mais para lhe revelar, disse Rebeca, vendo a outra já se tremendo toda. Eu não vou não, tu tá doida? Que história é essa, sua idiota? Falou Verônica, quase chorando. Rebeca soube que tinha cometido um erro ter dito logo de cara que sabia o segredo dela. Eu também tô sob a maldição do lobisomem, revelou Rebeca, na tentativa de fazer a colega de classe ir até o campinho. O quê? Então foi você que matou minha mãe, disse a moça. Não, naquele dia em que o Silvio foi morto, o lobisomem me mordeu e eu acabei ficando com essa maldição. Eu vim aqui para saber se existe um jeito de quebrar essa maldição, falou Rebeca. Verônica olhou bem para Rebeca e então falou. Se é verdade o que você está dizendo, existe um jeito sim. E qual é? Perguntou Rebeca. Nesse instante, um tiro se ouviu e Verônica caiu no chão, bem em frente ao portão. Rebeca olhou para a moça e viu ela toda ensanguentada. E quando olhou para trás, viu Beto com a espingarda. Logo, os homens de seu quinzinho vinham chegando, todos assustados e de armas em punho. Ao chegarem no lugar, viram apenas a moça estendida no chão. Rebeca tinha corrido para dentro da mata. Os homens levaram Verônica para dentro de casa. De longe, Rebeca via tudo, ainda com o coração acelerado. Então, viu os homens saírem novamente das terras de seu quinzinho em direção à mata. Eles, parecendo que estavam adivinhando, vinham correndo em sua direção. Com certeza, se encontrassem ela, iam colocar a culpa daquele tiro em Rebeca. A moça, ainda com as pernas bambas, começou a correr. Cada vez mais, se distanciando dali. Torcia para que Verônica não tivesse morrido. De repente, ela esbarrou em alguém. Era Beto. Beto, por que tu atirou nela? Ela ia dizer um jeito de quebrar a maldição, disse a moça assustada. Tá acabado, Rebeca, disse Beto seguro. Mas não precisava ter atirado nela. Ela ia me dizer um jeito de quebrar a maldição, falou Rebeca. Eu nunca quis quebrar a maldição, Rebeca, disse ele, apontando e engatilhando a arma para a cabeça da moça. Eu queria apenas uma fêmea que pudesse sustentar um filho lobisomem. 5 anos atrás, eu tentei tornar Verônica essa fêmea. Mas por azar, acabei matando a mãe dela sem querer. E ali, eu soube que ela jamais me perdoaria. E eles nunca souberam que aquele simples peão era um lobisomem. Então, depois desse tempo todinho e de várias tentativas, eu tentei fazer você a fêmea. Mas mal sabia que Silvio ia convidar a Verônica também para aquele encontro. Acabou que eu tive que matar ele e te mordi, passando a maldição. E tudo ia dar certo se seu pai não tivesse se metido nessa história. Tive que mudar meus planos todinho. E agora vou ter que procurar outra fêmea, pois já vi que você também não vai me querer mais. E eu tenho que te matar. Já tem lobisomem demais aqui em Pau dos Ferros, falava Beto. De repente, um tiro acertou ele bem na cabeça, o derrubando no chão. Rebeca olhou para ele assustada e toda melada de sangue. Rebeca estava em choque. Então viu surgir os cabras de seu quinzinho.
Você tá bem? Se a gente não atira, essa hora tu já tava morta. Mas logo Beto, disse um dos cabras para Rebeca. Em seguida, a moça viu surgir seu pai, que chegava, correndo, com certeza por causa daquele tiro. Eita desgraceira, disse Juarez, ao ver o estado de Beto. Rapaz, eu tô surpreso. Eu conheço Beto desde menino, desde quando ele entrou para trabalhar no sítio de seu Quinzinho. Por que ele atirou justo na filha do patrão? Disse o outro cabra. Ele era o lobisomem que matou a mulher de seu Quinzinho e que mordeu a Verônica, disse Rebeca. Esse era o lobisomem? Disse o outro cabra, muito surpreso. Rebeca respondeu que sim com a cabeça. Naquele momento, ela contou tudo o que Beto tinha lhe revelado. Também ficou sabendo que ele tinha trabalhado no sítio de seu Quinzinho já fazia mais de 4 anos. E era sabido de todos que ele tinha uma paixão pela filha do patrão. Soube que Verônica não tinha morrido, mas tinha sido levada de carro para o hospital entre a vida e a morte. Rebeca voltou para casa com o pai e ele e ela contaram tudo para a mãe. À noite, depois do jantar, a família não estava tranquila. Estavam todos nervosos, quando logo mais faltavam alguns minutos para meia-noite. Temiam que aquela maldição não tivesse sido quebrada. A família estava reunida ali, na mesma tensão. Mas logo o relógio deu 00:01. Deu 00:02 e por aí foi. Mas Rebeca só sossegou mesmo quando deu 1 da manhã. Finalmente tinha certeza de que a maldição do lobisomem em sua vida tinha sido quebrada. As noites de pau dos ferros tinha voltado à calmaria. Mesmo, vez ou outra, alguém contar sobre ter visto um lobisomem ali pela região. Ou então, quando alguém decidia relembrar o caos macabro daquele lobisomem que tinha matado até um rapaz. Quanto a Verônica, alguns meses depois, voltou para casa recuperada de uma bala que passou bem perto do pescoço, escapando por um milagre. Ali, ninguém soube na cidade que teve outros 2 lobisomens.